Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Hoje estou eu aqui no lugar de Frei Rinaldo, que está em viagem internacional. Está lá na Terra Santa, gente, olha que maravilha. Está lá na Terra Santa rezando por nós, com certeza. Que maravilha, que bênção de Deus. É muito bom. Se você não fez essa viagem, ainda vale a pena, viu, gente? Ir lá para a Terra Santa é maravilhoso, vale a pena mesmo. Bom, Frei Rinaldo, reze por nós aí, nos acompanhe pela internet, com certeza. Você pode nos acompanhar pelo rs21.com.br. Lá você tem um linkzinho que você acompanha ao vivo. Você pode acompanhar no mundo todo, gente. O programa Vida e Saúde. Um grande beijão para o senhor, Frei. Reze por nós aí, com certeza, para a gente fazer um bom programa aqui hoje. Que nós vamos falar, sabe sobre o quê? Alergia. Você já teve algum tipo de alergia? Ou tem algum tipo de alergia crônica? Pois é. São doenças respiratórias, né? Que no outono costuma ser uma época aí com temperaturas mais baixas e com tempo seco, né? O clima está tão seco, está tão difícil, até arde o nariz da gente às vezes para respirar, né? E por causa disso, as doenças respiratórias como sinusite, deixa eu ler aqui, rinite, gripe, asma, resfriado, amidalite, entre outras tantas ites da vida aí, né? Acabam nos prejudicando com certeza. E olha, a Organização Mundial de Saúde aponta que no outono e inverno triplicam as alergias respiratórias. Agora, o porquê o outono e inverno traz tantas doenças respiratórias e alérgicas? É isso que nós vamos saber hoje também. Quais são os principais grupos de riscos? Quais as principais alergias? Enfim, tudo sobre doenças respiratórias nós vamos discutir hoje aqui no Vida e Saúde. Para isso, eu já conto aqui com a presença da doutora Adriana Cunha, que está aqui com a gente. Obrigado, doutor, por estar aqui, participando do programa Vida e Saúde, com certeza. Mas antes de eu já der a entrada aqui em tudo, nós vamos aqui chamar um VT, né, onde nós fomos para a rua para perguntar para as pessoas, né? Como é que é essa situação? O povo na rua está falando aí, como é que eles lidam com essa situação aí quando tem uma doença respiratória? Vamos ver? Vamos ver. Gripe, resfriado, pneumonia, asma. O outono chegou e com ele as mudanças climáticas que afetam a nossa saúde. Hoje eu vim às ruas para saber como a população se prepara para a chegada dessa estação. A gente se previne tomando bastante vitamina C, usando bastante frutas, né? Consumindo bastante frutas, ingerindo bastante líquido também. Então, é a forma que eu tenho para me prevenir no outono contra as gripes e os resfriados. Previno tomando água, né? Bastante água, suco de limão, laranja, essas coisas assim. Aí eu me previno assim. E eu sou bem difícil pegar gripe. Fazer atividade aeróbia, e como eu tenho rinite alérgica, eu também, por recomendação médica, eu faço uso de alguns medicamentos que me ajudam nesse sentido. Muita diferença, tanto que eu não gosto do frio por isso, porque as vias aéreas ficam realmente muito complicadas. Eu acho assim, alimentação, hidratação, fazer exercício é muito bom, ao ar livre principalmente, né? Mas, eu acho assim, tem que ter uma alimentação saudável acima de tudo, né? Frutas, legumes. Se você tiver uma alimentação adequada e fizer um exercício que fortalece seu pulmão, trabalha, né, a respiração, coração, acho que é uma grande coisa. E não ficar em lugar, né? Quando é inverno, as pessoas às vezes ficam em um lugar muito fechado e tudo fechado, aí também é complicado, né? Tá aí, olha que bacana o pessoal na rua, né? Cada um falando aí a sua dica de como combater as doenças respiratórias. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Tá certo esse povo aí? Muitas das coisas que falaram, Júnior, tá certo, sim. Tá certo? Tá certo. Tudo que a gente pode fazer para combater a gripe, em primeiro lugar, que eu acho que eu não ouvi muito as pessoas falando aí, lavar as mãos todas as vezes. Opa, isso é importante. Evitar os aglomerados de pessoas mesmo, se hidratar bem, se alimentar bem, porque aí você tem um aporte de vitaminas muito bom para isso. Procurar evitar tá espirrando e ir na mão, procurar espirrar mais em outros locais que não seja a mão, como na dobra do braço, para que isso você não transmita para outras pessoas. Melhor do que toda vez, está espirrando assim, colocando a mão. Então, uma dica é espirrar dessa forma e sempre lavar a mão, e todo mundo, quem está doente e quem não está doente, lavar a mão com uma frequência maior. Aqui não é muita cultura nossa, né, no Brasil, mas a gente pode ver que em outros países as pessoas usam máscaras.
Eu não sei, eu já vi pessoas aqui no Brasil, mas não é muito cultural isso. Agora, nos outros países, como o Japão, por exemplo, é um país que é normal, as pessoas já saem de fica máscara. todo mundo olhando, né, se a gente usa uma máscara. Mas quem está doente ou quem tem alguma doença de base e está precisando frequentar um local mais cheio de pessoas, bom que use máscara para se proteger mesmo, porque nessa época está todo mundo doente. Pois é, isso é muito importante. Falaram de exercícios físicos, é importante? Atividade física, tudo que contribua para o bem-estar, para o controle das doenças em geral, nos ajuda. Então, exercício físico, assim como se alimentar bem, dormir bem, todas essas coisas para o bem-estar geral contribuem para a nossa imunidade ficar mais reforçada e evitar, sim, pegar doenças respiratórias. Olha, tudo que a gente faz, né, gente? Vou contar um segredinho para você. Com certeza você pratica exercício todos os dias, você toma água certinho, se alimenta muito bem, tudo certinho, né? A maioria da população faz isso. Né? Não é fácil. Tem que ser bem disciplinado. Eu esqueci de falar para você, vai ligando para nós, tá? 0800 777 0021 ou então 0 operadora 19 3871 9620, você pode ligar para nós, nosso call center está lá agora, ao vivaço, para atender você. A doutora Adriana vai responder as suas perguntas, se você tem um problema de alergia, se você tem uma doença crônica, aproveita nesse momento aqui que a gente vai poder tirar as suas dúvidas aqui no ar, ao vivo para você. Vai ligando para nós. Você pode mandar também o seu e-mail para vidaesaúde@rs21.com.br. Manda para cá que eu vou fazer a pergunta para a doutora aqui com certeza. Doutora, uma das coisas que eu comentei ali foi assim, por que no outono e inverno tem tantas doenças respiratórias e alérgicas? Certo. No outono, o clima fica mais seco e no inverno o clima fica mais pesado. E as gotículas que a gente emite quando está doente, elas ficam em suspensão mais tempo. Então, é mais fácil de você inalar essas gotículas contaminadas e adquirir uma doença. E das doenças alérgicas por conta do clima, mudança climática. Quem tem alergia a ácaros, por exemplo, está tirando aquela roupa guardada do armário, aquele cobertor, aquela roupa que está há muito tempo guardada, e isso pode provocar as crises alérgicas nessa época. É porque a gente vê que as pessoas realmente ficam muito, assim, piora muito para quem tem problema respiratório. A procura médica já aumentou muito. A gente percebe em todos os locais, consultório, pronto-socorro, internações. Então, é a pior época. E quais são os principais grupos de riscos aí? Bom, o pessoal está bem cansado de saber por conta das indicações das vacinas, né? Mas o principal grupo de risco, crianças abaixo de 5 anos, idosos, gestantes, pessoas com algum problema de saúde de base, uma cardiopatia, um problema renal. Esses são os grupos de risco que nós devemos ter mais atenção e as pessoas também têm que se cuidar mais. Bom, a senhora falou que gestantes é uma coisa interessante, porque realmente é bem complicado para quem é gestante devido ao fato de que não pode tomar muitos remédios antialérgicos, né? Sim, são poucos liberados. É prejudicial. Isso. Como é que faz tudo? Então, a gestante tem que procurar um médico, porque para cada caso, cada sintoma, existem uma lista de medicações que já foram estudadas em pesquisas que não fazem mal ao feto. Então, procura o médico e aí pode, de acordo com o sintoma, o médico consegue direcionar qual tipo de medicação que ela pode usar. Às vezes não é a medicação de primeira escolha, que seria se a pessoa não estivesse gestante, mas é uma medicação que vai ajudar muito, vai resolver o problema. Sim, mas ela não pode tomar antibióticos, né? Pode? Pode. A gestante pode tomar antibióticos se for necessário. Na medicina, a gente sempre fala, nem sempre, nem nunca, né? Tudo a gente pesa, o risco-benefício. Então, se está doente, tem alguns antibióticos que se recomendam mais, outros que se recomendam menos. Então, a gente vê, tal doença, tal antibiótico, a gente pode direcionar mais. Para essa doença, pode usar? Podemos. Assim vai, mas pode sim usar antibiótico estando doente, pode e deve. O pior, se eu não me engano, acho que é corticoide, né? Tem corticoides que também não são muito estudados para gestantes. Agora, antialérgicos tem bastante que são estudados. Mas uma coisa que está liberada para todo mundo, que ajuda muito, é a famosa lavagem nasal com soro fisiológico, inalação com soro fisiológico. Isso ajuda muito em todas as doenças respiratórias em geral. Ok. Bom, então, um dos grandes vilões, né, do pessoal aí, que a doutora estava falando aqui, quando você vai revirar lá o seu armário, que você tira
aquela blusa sua que está guardada já faz quase um ano, né? Praticamente, né? E também lá também o seu cobertor que está parado. O bom, doutor, acho que é lavar tudo, né? Tirar. O bom é lavar. tirar antes desse clima. Quem né? já sabe que todo inverno, todo outono começa a ter crises, então comece a tirar as roupas antes, começa a lavar antes, com o tempo, aproveita que tem sol ainda para secar e aí dá certo. Olha, mas um dos grandes vilões aí é o ar-condicionado. Né? As pessoas que trabalham em locais fechados, que necessitam trabalhar com ar-condicionado. A própria casa também, né, que muitas vezes você aciona lá o seu ar-condicionado e fica lá o ar-condicionado sem passar por um processo de limpeza e tudo mais. Enfim, ele é um dos grandes vilões. A gente vai acompanhar um VT aqui que fala como é que é esse trabalho de limpeza e manutenção do ar-condicionado para evitar esses tipos de doenças respiratórias. Vamos ver. Para muitos, o ar-condicionado é indispensável. Mas a maioria das pessoas, quando entra em ambientes com climatização pelo aparelho, sentem algum tipo de irritação. Porém, a limpeza e manutenção adequada ajudam a amenizar o problema. O primeiro passo é manter o ar-condicionado sempre higienizado. Por quê? Você mantendo o seu ar-condicionado higienizado, você vai ter uma eficiência maior, você vai economizar energia e vai ter um bem-estar melhor. Saúde é muito importante. Por quê? Porque essas telas aqui são telas que retêm poeira do ambiente. O que acontece? Se você não faz a higienização, você vai acabar... Porque aqui ela passa a poeira um pouco e você vai acabar inalando essa poeira. Ele vai jogar a poeira para o ambiente. Então, tem que ser feito com frequência, uma frequência curta de higienização. A redução drástica da captação do ar externo e a baixa taxa de renovação do ar favorece a proliferação de fungos, bactérias e ácaros. Por isso, é preciso limpar os filtros que acumulam os micro-organismos nocivos à saúde. O primeiro passo é a higienização simples. Ele tem a carenagem dele aqui, que ela é fechada. Nós puxamos os dois lados ao mesmo tempo, abrimos eles e tiramos essa poeira, essa tela. Essa tela, ela está limpa agora, mas se é uma tela de um ar que já está 2, 3 meses em uso, ela está bem empoeirada. Nós levamos essa tela até o tanque e lavamos ela com escova de lavar roupa mesmo. É um processo simples que qualquer pessoa pode fazer. E aqui nessa serpentina aqui, nós usamos esse antibactericida. Ele, além de ser um antibactericida, ele tem um cheiro agradável. E tem um segundo passo, que é a higienização mais complexa, que é a higienização das turbinas, no qual você tem que tirar esses defletores aqui com cuidado, que eles são plásticos, né? E é perigoso ele quebrar. Com cuidado, tirando esses defletores, nós temos acesso à turbina. A turbina aqui, ela enche de poeira também, mas com a frequência mais longa. Por quê? Porque a tela retém primeiro a poeira aqui, então passa pouco, mas passa. Então a tela eu aconselho a cada 3 meses, 2 meses fazer essa limpeza. Mas a turbina é cada 6, 7 meses. Viu que precisa ser feito o processo de higienização na turbina? Nós usamos esse pincel, um pincel normal de pintura mesmo, da largura de 50 milímetros. E com a mão nós seguramos a turbina e com a outra fazemos o processo de limpeza nela toda, né? Em seguida nós passamos um pano úmido nela toda. E esse é o processo de higienização simples. Está vendo como é importante fazer a limpeza do seu ar-condicionado em casa? Isso é fundamental, né, doutora? Aliás, o ar-condicionado é um grande vilão para as doenças respiratórias? A senhora atende muitas pessoas com Sim, as esse pessoas problema. se queixam bastante, trabalham no ar-condicionado e só pelo fato do ambiente estar fechado, o clima estar mais frio, facilita isso que eu comentei, das gotículas maiores ficarem em suspensão e mais fácil o contágio. Então, todo mundo que trabalha no ar-condicionado tem sim um risco maior. Porque geralmente é bem comum, né? Por exemplo, tem alguém lá no seu setor que você trabalha, a pessoa está espirrando demais, está tossindo demais, já está com coriza e tudo mais.
Aí, geralmente, alguém na sala vai voltar na outra semana, ou ali 2 dias, daquele formato, com dor de garganta, alguma coisa assim. Isso mesmo. O máximo possível seria um ambiente arejado, com uma ventilação boa. O que às vezes não é possível, né? Principalmente quem trabalha com um sistema bem fechado, que não permite que tenha janelas, né? É bem assim. Aqui até a gente trabalha aqui assim, né, gente? Se vocês conhecerem os estúdios aqui, é normal. Tem setores que tem que ficar bem fechado, inclusive não ter janela, porque não pode ter umidade nos equipamentos. Então, quando se trabalha dentro nos locais assim, realmente o ambiente é bem mais fechado. Sim. Mas por isso que a gente tem o técnico aí que acabou de mostrar como é que faz toda a manutenção a cada 3 meses. É bem sagrado, realmente, toda a manutenção é feita nos áreas com ar-condicionado daqui, né, pelo menos. Bom, doutora, quais as principais alergias aí respiratórias que as pessoas costumam se queixar? Tá. A rinite é a principal de todas. Costumo falar que a rinite ela é a porta de entrada, né? O nariz é a nossa porta de entrada. Então, através da rinite, que são os sintomas de coçar o nariz, ou espirrar, ou aquela coriza escorrer tanto pela frente quanto aquele pigarro por trás da garganta, isso tudo é sintoma de rinite. A rinite, quando está muito em crise, o que pode acontecer? A mesma secreção entrar nos seios da face, virar sinusite. Então, as pessoas costumam falar, eu tenho sinusite. Não, em geral, você tem uma rinite que se agravou e virou uma sinusite. E a outra, a alergia respiratória bem comum é a asma, que é a mesma coisa que bronquite. As pessoas falam, não tenho asma não, tenho bronquite, doutora. É a mesma coisa, bronquite asmática. Que o pessoal tem medo do nome asma, né? Às vezes acha que é só aquela pessoa que carrega a medicação o tempo todo, tá o tempo todo usando. É aquela pessoa que usa bombinha? Que a gente isso. Eu acho proibido falar bombinha no consultório. Não falo, porque sempre tem esse mito, né, do termo bombinha. Porque desde criança eu tinha um primo, né, que utilizava ela direto, então a gente fala, e aí as pessoas acham, tá tá usando bombinha, aí passou bombinha, não tá bom. Mas existe a asma, é a mesma coisa que bronquite, a intermitente, que é de vez em quando, a leve, a moderada e a grave, que precisa usar a medicação o tempo todo. Então, começou a ter umas tosses, que está desconfiando que é alérgica, a gente fala tosse prima da asma, tosse variante de asma, né? Então, vai avaliar. Porque pode ser uma prima distante da asma, da bronquite. Quando chega esse nível da asma, como é que é? É uma tosse que ela é mais comprida, ela é mais seca? Geralmente é uma tosse seca, mas não impede que também esteja com secreção. E essa tosse acontece mais em alguns momentos do dia, nos climinhas mais frios do dia, que é cedinho de manhã, no cair da noite, na madrugada. A pessoa pode falar que tosse o dia todo, mas percebe que nesses momentos são os piores momentos. Ou na hora que faz uma atividade física, dá uma tossidinha a mais. Então, essas são características de um forte indício. Quando tem aquela sensação de uma tosse, parece que a sensação, vamos ver se eu consigo explicar, parece um gelo seco na garganta, parece que tem uma fumacinha assim na sua garganta. Que está coçando, parece será? Que está coçando, isso. Tá. A sensação que você tem é que assim, que fica aquela tosse, principalmente de manhã. Às vezes até eu falo que a pessoa que eu tenho isso, né? De manhã fica mais assim, né? As pessoas falam bastante que tem algo aqui. Geralmente isso é pigarro. Geralmente você observa, a gente trata esse pigarro, que é aquela sensação, observa se não está engolindo um pouquinho mais de secreção, fazendo o movimento de deglutir, é mais pigarro que dá essa coceirinha. E é real que, já ouvi falar que parece que quando chega no final do dia, cai a produção de corticoides no organismo e é propenso a desenvolver mais doenças? Sim. Eu acho interessante, né, quem trabalha, médico que trabalha à noite, ele trabalha muito mais, né? Não que o de dia não trabalha, né? Mas um médico que vai fazer um plantão à noite, ele pega doenças mais graves à noite. Por quê? A gente tem um corticoide dentro do nosso organismo. Esse corticoide ele é vital para fazer funcionar a nossa pressão, para nos proteger. Ele tem várias funções. E o pico dele é de manhã. Durante o dia ele vai decaindo. Chega à noite, é o momento que tem as pioras das doenças respiratórias, às vezes dos infartos, de doenças em geral, a gente observa, por conta dessa proteção do corticoide endógeno que a gente tem. Olha que interessante isso. Um fato bem interessante. E tem uma outra coisa também. Parece que quando você deita à noite para dormir e que você relaxa o corpo, né? Parece que essas tosses vêm com mais frequência, aí te atormenta a noite toda, você quer dormir e não consegue. Isso é real?
Júnior, essa é uma pergunta que eu sempre faço. Meus pacientes que estiverem vendo, eu sempre pergunto, e essa tosse é à noite, antes ou depois de deitar? Porque tem diferença. A tosse, quando deita, geralmente é algo que está descendo, então pode ser um pigarro que está descendo, fabricado pela rinite, ou algo que está subindo, um refluxo. Refluxo? Então, geralmente, eu já observo se essas tosses que acontecem sempre depois de deitar, se está acompanhada de um pigarro, que geralmente é um sintoma de rinite, então eu tenho que tratar a rinite, ou se tem sintoma de refluxo, que deitou, subiu, e aí vem a tosse. Então quer dizer que são as duas coisas principais. Até o meu estômago pode subir. O esôfago, o estômago, não sei, pode prejudicar a tosse. A tosse. Pode. Olha, pode. Como é que eu consigo identificar isso, doutor? Geralmente, nem todo mundo precisa já fazer um exame, né, de cara. Se o paciente tem a clínica, o que é a clínica? Tem a história, conta pra gente. E você tem azia, queimação, todo dia tenho, sinto aquele gosto amargo voltando na boca. O gosto amargo é o ácido do estômago que está subindo. Então, o paciente tem esses sintomas frequentes, já dá para saber que ele tem a doença do refluxo. Todo mundo não precisa fazer o exame para bater o martelo. O exame serve mais para avaliar complicações da doença do refluxo. Dá para tratar, não só tratamento medicamentoso, dá para orientar, né? Refluxo, por exemplo. Emagrecer é uma das coisas, não comer muito próximo da hora de deitar, umas 2 horas em média. A pessoa não usar roupas muito apertadas, que isso aumenta a pressão abdominal, acaba voltando. E tá valendo ainda aquela velha e antiga história de colocar o tijolinho embaixo da cama, no pé da cama, para levantar. Que legal. Ou um travesseiro alto. Tudo isso é um tratamento bom para ajudar no refluxo. A gente falando de alergia, caiu no refluxo, mas uma coisa está interligada com a outra, não, mas né? está interligado, porque causa tosse e tudo mais, né? Ela vai realmente deixando você... Então, muitos sintomas a gente detecta já pelos sintomas, termina de examinar, já entende o que é que o paciente tem. Nem tudo precisa de exames, mas os exames nos auxiliam bastante. Bom, sem dúvida. Bom, gente, olha, a gente vai precisar ir para um rápido intervalo, mas eu estou esperando a sua ligação aqui para nós, hein? Vai ligando, aproveitando aqui que a doutora Adriana Cunha está aqui com a gente, alergista, para falar um pouquinho sobre essa questão dessas doenças respiratórias que, principalmente no outono, no inverno, aumentam essa incidência com todos nós, com certeza. Você, com certeza, tem alguém em casa que passa por esse problema. Vai ligando aí, o telefone está aí, 0800 777 0021 ou então 0 operadora 19 38719620. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.